Gente, atenção. Olha aí. Vamos fazer o seguinte. Hoje a gente avançou bem. Eu vou deixar o exercício para amanhã. Agora com segunda tarefa. Primeiro tem uma coisa antes. Eu falo. Eu vou embora agora mesmo, tá? Tarefa mesmo. Ninguém está autorizado a deixar a pasta em casa. A bolsa. Cadê a bolsa? Tem uma bolsa de material ecologicamente correto. Gostei. Parabéns. Primeira coisa, ninguém deixa essa sacola em casa amanhã. Tragam ela com a apostila e tragam ela com aquele roteirinho de como organizar o texto. Tá? A metodologia de como organizar o texto. A primeira coisa de manhã vai ser organizar o texto. Fazer um texto, né? E fazer um recorte, depois eu falo melhor, fazer um recorte de um tema e escrever. Inclusive alguém me falou, foi a Daí, cadê a Daí? A Daí me falou assim, mas eu já fiz. Ótimo, né? Ele foi adiantado. Amanhã a gente faz um rascunho, tem um rascunho e faz. Esse. Te dou. Esse, quem não tem aqui vai ganhar agora. Esse que vocês estão levando é o roteirinho, o rascunho e o roteirinho de como fazer. Passa aí. Leva a cópia, não quero levar esse papel de volta não. Rascunho. Rascunhe as ideias, tá? Rascunhe as ideias, como se fosse um concurso. Rascunhe as ideias e passa limpo aí nessa folha da frente. Com a seguinte compromisso. Luísa, minha amiga Luísa, depois amanhã que vocês escreverem o texto, vão arrumar direitinho o texto, vai ser um roteiro para ajudar vocês a fazerem o discurso, a fala. Vou pedir aqui, por favor, nós somos grandes amigos, nos conhecemos há muitos anos. Não precisam fugir amanhã. Quem não quiser falar, não fala. Quem não quiser aprender a falar, aprender a organizar as ideias, não precisa. É uma perda. Mas escreva, tá? Escreva o que você escreveu, é importante, faça o exercício, não sofra com isso não. Se não quiser falar, estou com medo, estou com vergonha, não quero aparecer em público, não tem problema nenhum. Não vão ficar de mal, não vai diminuir a pontuação lá, nem para ir para juiz de fora, nada disso. Tá? Mas vai gravar. Vai gravar, que aí a gente vai olhar. Se não gostar, o pessoal que está reclamando depois vai gostar. Vai aparecer na tela você falando, onde é que errou. Vamos olhar uma por uma. Ó, não falou direito, a voz não apareceu, escondeu a mão, coçou a bunda, né? Vai aparecer direitinho. Olhou de lado, não falou para a plateia, olhou para o vazio, dando dicas. Aí depois você volta e faz de novo e fala de novo, tá? Uma fala de 2, 3 minutos para você ter vergonha. Para você perder a vergonha. Perder a vergonha de falar em público. Perder a vergonha de colocar suas ideias. Tá? Tá bom? Aqui na frente, tudo entre amigos. Não vai castigar ninguém não. Então amanhã a gente faz o exercício. Eu queria aproveitar a parte de conjuntura, porque o meu amigo Gabriel colocou, meu amigo Gabriel da cooperativa colocou uma questão importante, mas ele foi embora. E a gente respeita as ideias, é importante respeitar. Mas tem uma visão da conjuntura, da relação de força, da composição política, da governabilidade, do deslocamento de forças sociais que houve durante o governo Lula, em relação ao que era o governo anterior. E assim, eu peguei muitos dados da década de 90 discutindo o neoliberalismo e as heranças perversas que o neoliberalismo deixou, na política, na economia e na ideologia. E eu queria aproveitar, pedir para o meu amigo Paulo Henrique, explorando ele,
para ele falar um pouco desses avanços, desse deslocamento de forças, para a gente entender um pouco o desdobramento que teve isso no setor público, na política pública, no serviço público, né? Eu acho que o Paulo Henrique participa desse processo, está muito acompanhando isso. E é sempre muito bom ter a oportunidade de ouvir o Paulo Henrique. Vocês ouvem o Paulo Henrique sempre. Eu escuto o Paulo Henrique de vez em quando. Então, quando eu escuto o Paulo Henrique, eu tenho vontade de ouvir mais. Eu vou pegar uns 15 minutos, 20? 15 minutos? Dá. Tinha 15 minutos para apresentar uma coisa, tem 50. Então vai lá. Pode. Ninguém levanta, ninguém vai embora, ouvindo o PH. Não, veja bem, a gente estava já no propósito do curso, levantando alguns elementos essenciais, porque a gente faz muita coisa e se perguntar como é que foi feito, as coisas ficam assim tão automáticas, que às vezes a gente não percebe quando vem para discutir análise de conjuntura, né? As pessoas ficam aí na preocupação, nossa, que monstro é esse? E a gente está vendo que não é bem assim. Então é só a gente buscar alguns elementos para realmente falar assim, olha, ontem o professor Edilson disse, olha, Lula com 87% deixando o emprego, deixando o governo, né? 87% de popularidade, não dá para dizer que ele foi igual o Fernando Henrique, que acabou com 25%, porque senão está falando que o povo é pouco. O povo é idiota. Pronto. Ah? E aí, as pessoas podem até imaginar, poxa, esse cara defendeu o governo. Não. Edilson foi um crítico ferrenho, tá com lutas, certo? Crítico da CUT, que não sei o quê, papapá e pau. Só que ele não é bobo. Ele não é daqueles caras que dizem que não está chovendo, mas se sair lá fora molha. Porque ou está de sol ou está de chuva. Se está de chuva, se sair molha. Então, se está de sol, pode sair lá fora que não molha. Isso estou colocando para vocês, para ver aí as inconsistências que tem em alguns discursos. A gente vê muito populismo e das pessoas que avaliam que a situação é uma, mas propõem ações para outra situação e não para aquela. Então você faz uma análise da conjuntura, da sua correlação de força e vai apontar alguma coisa. Então a gente precisa identificar esses elementos. Então quando o indivíduo vai começar a fazer uma análise de conjuntura e vocês vão estar percebendo aquilo, a gente tem que ver o que é que está no meio do discurso dele. Porque pode vir coisa bonitinha, que ao final vai embromar as pessoas, porque a gente não parou para perceber e ver. Se isso aqui é vermelho, eu posso então dizer com toda a verdade que isso aqui não é azul. Isso não quer dizer que eu disse que é vermelho, mas eu digo que não é azul. Então quando as pessoas começam a fazer esses discursos, a gente é preciso analisar mais profundamente e começar a fazer uma crítica e buscar os elementos e falar, tudo bem, a situação é essa, mas o que tem dentro dessa situação que as pessoas não querem colocar, ou que não colocaram porque tem um objetivo, e o que eu tenho nessa situação para a gente ver. Por exemplo, na política do Lula, quando ele fez aliança com os empresários, ele chegou e disse, olha, vocês podem ficar tranquilos, vão continuar ganhando. Agora, nessa festa aqui, o trabalhador vai pegar um pedacinho do bolo. Então, como o pessoal já colocou lá, olha, prestem atenção, a fala dele foi a distância entre a concentração de renda, que manteve, que a distância, quem tem mais lá, continuou ganhando mais, quem tinha menos, continuou ganhando menos. Mas tem um detalhe que faz a mudança, que é, quem é esse que estava ganhando mais e quem está continuando ganhando mais? Que setor é esse? Qual é o perfil desse setor? Abrindo um parênteses, nós vamos ver que quando veio o enfrentamento da crise, teve dois discursos na TV. Um do presidente Lula, falando da crise que vai chegar no Brasil como uma marolinha. Podem continuar consumindo. Pronto. E já teve outras ações do governo para isso. O outro discurso era do Fernando Henrique dizendo que Lula está na contramão do mundo. Porque o mundo inteiro
está diminuindo a despesa do Estado, os investimentos, para poder segurar a crise. Então veja bem, o que significa isso? Nos Estados Unidos, pegou-se o recurso público e botou para salvar banco, aí para salvar algumas empresas. No Brasil, o governo não pegou o dinheiro público, ou seja, diminuiu o nosso salário, como aconteceu na Grécia, né, ou outros países, para poder salvar banco. O que o governo fez? Ele pegou o dinheiro, né, indiretamente, em vez de ele receber o imposto, ele tirou o imposto, não deixou de receber dinheiro para sobrar dinheiro na indústria. Então essa turma aqui de cima, que o Gabriel referiu que estava ganhando dinheiro antes e continua ganhando dinheiro, não é a mesma turma. Mudou. Então no governo Fernando Henrique, quem é que faturava mais? Era o capital financeiro, aplicação na Bolsa de Valores, tudo mais, juros de banco, eram os banqueiros e tal. No governo Lula, o banqueiro continuou ganhando, mas ganhou menos. Não que o dinheiro que estava indo para banqueiro fosse para a classe trabalhadora no seu todo, mas ele ganhou menos. Para onde que foi esse dinheiro? O dinheiro não evapora. Esse dinheiro foi para outra ala inimiga nossa, que frente ao capital especulativo passa a ser um aliado tático. Quem é esse? Os empresários que estão no ramo do capital produtivo, representado por José de Alencar. Então veja bem, o dinheiro que o governo gastava com o mercado financeiro, ele tira parte desse dinheiro para jogar no capital produtivo. Bom, tirou de um empresário para outro empresário, então não veio para trabalhador. Mas qual foi a diferença marcante entre então um governo Lula e um governo Fernando Henrique? Se o dinheiro circulou ali em cima. Acontece que quando no governo Fernando Henrique o capital continuou circulando ali em cima, mas na banda da especulação financeira, o Molina já disse, o capital especulativo, o capital financeiro vive do suor do outro, é o mais perverso. Essa turma perde dinheiro, porque esse dinheiro é transferido para o capital produtivo. Fortalecendo o capital produtivo, diminuiu a nossa dependência lá fora e aumentou a produção no país. Aumentando a produção no país, garantiu mais empregos que, por força, né, da movimentação da economia, esse indivíduo passa a ser incluído. Ele não está na vida boa, mas ele já passa a ser incluído. Ele sendo incluído, ele deixa de ser o Zezinho para ser mais um CPF. Quando o Henry Kissinger foi questionado sobre a aproximação dos Estados Unidos em China, numa época, numa entrevista, ele disse: a China não é comunista, é 1 bilhão de CPF, é 1 bilhão de consumidor. Então esse indivíduo passa a ser um consumidor. Se ele passa a ser um consumidor, começa então a movimentar a indústria, começa então um círculo em que foi gradualmente se movimentando e dando sustentação. Por isso, e essas condições todas foram dadas, né, para que a gente suportasse essa crise. Antes disso, já se tinha, quando numa entrevista Lula disse que a única coisa que todo mundo chama de novidade, mas para ele não era novidade, é que era possível trabalhar o crescimento, né, da produção para exportação com o crescimento da produção para o consumo interno. Porque antes as políticas econômicas nesse país eram ou atende o mercado interno ou atende o mercado externo. Fazer os dois juntos era suicídio. E ele fez os dois juntos. Então esses aspectos é que a gente viu. Agora, em contrapartida, o que aconteceu? Como fortalece o empresariado nacional, os nacionalistas, né, contra essa especulação do capital financeiro, diminui o risco desse capital fugir. Porque se esse capital foge, quebra o país. Mas com a consolidação agora do mercado nacional, esse pessoal que viu o mercado americano, o mercado europeu quebrar, não tem para onde fugir. Então esse pessoal volta para investir aqui.
o juro ainda continua muito alto. Com a ampliação do emprego, aumenta o consumo, a abertura de crédito. Como é que eu faço para ter juro barato? Você já viu o vendedor de panela na rua? Eles passam com aquela carrocinha, certo? Aí eles vendem a panela. Eles te vendem a panela por R$30. R$10 agora, mês que vem ele passa mais 10, no outro mês mais 10. Se você mudar, ele nem ficha a sua tinha. Bom, ele perdeu o lucro, mas os 10 contos que custava a panela ele já pegou. É isso? Bom, quando você vai pegar o dinheiro emprestado e você não é servidor público, então não sabe se você vai ter emprego ali, o banco quando te empresta, ele fala, bom, eu tenho que cobrar 10% de juros. Bom, mas se ela perder o emprego e não me pagar, se o calote for grande, bom, então em vez de 10 eu cobro 20%. Só que 20% de juros as pessoas não têm condição. Como é que o governo fez para poder abrir o crédito popular? Ele passa a autorizar crédito consignado na Previdência. Mas crédito na Previdência, alguém vai interessar porque salário de aposentado é uma miséria, né? Bom, era miséria, porque era R$200, está nos 500. A gente precisa subir mais. Né? Então, essa é outra diferença. Quando ele resolve trabalhar com a população de baixa renda para incluir esse pessoal. Aí as pessoas vão dizer, porque nós moramos em Uberlândia, que isso não tem efeito nenhum. Claro, nós moramos em Uberlândia, mora no Rio de Janeiro. Mas se vocês pegarem, façam uma pesquisa do quantitativo de cidades nesse país com menos de 10 mil habitantes. Ou com 20 mil habitantes, para ser assim. Pega quantas cidades? Uma cidade com 10 mil habitantes, ela não tem indústria. Ela vive do trabalho rural basicamente. Com a mecanização da lavoura, a companheirada, o trabalhador rural, ali no entorno, que os fazendeiros precisavam de 200 para trabalhar para eles, com a mecanização só precisa de 20. Há um processo de migração. Migrou para o grande centro, eu que sou dono do botequinho aqui, ou da farmacinha aqui, nessa cidade, já fecho as portas, não tem consumidor. Mas com essa ação do governo Lula, e conjugada com a política de aumento do salário mínimo, então aumentou a renda do aposentado. Se vocês for lá conferir os dados do IBGE, vocês vão ver que quem movimenta a economia nesses municípios são os aposentados. Porque é um dinheiro fixo que chega para alimentar a economia daquele município. Tem prefeito que só faz compromisso para depois do dia 5. Por quê? Porque até o dia 5 chega o dinheiro dos aposentados, que movimenta o comércio. Porque é o único que tem renda garantida. Então, para a gente que está incluído, pode não parecer nada. Mas se vocês não der uma andadinha no sertão nordestino, mas é longe, né? Então não vamos longe, não, vamos no norte de Minas, que é um vale de miséria. Vocês vão ver o efeito dessas políticas. Então, esses são os diferenciais. Aonde? Vale do Jequitinhonha. Dá uma chegada lá. Que eu acho que num curso de formação tinha que ter 2 etapas. Uma presencial e outra à distância. Só que, como nós somos incluídos, quando fala curso à distância, estão pensando pela internet. Não é isso? Não, não. É à distância mesmo. Nós faz um curso aqui e depois nós vamos mandar um pedaço de chão grande para chegar lá para saber como é que o indivíduo está vivendo. Porque minha avó, analfabeta, mas ela tinha um ditado muito importante. Uma coisa é saber que morreu, a outra é ver o defunto. É isso? Bom, então nessas políticas todas que o governo vem colocando, tem toda uma pressão contrária. Porque o bolo é um só. Quando em 2003, fizemos a primeira reunião, a Fazubra propôs no conjunto dos servidores públicos o seguinte: é preciso disputar o orçamento. E está fechando a peça orçamentária agora. Os companheiros, que na época não eram condutas ainda, mas já estavam na movimentação de combate à CUT, do PSTU,
porque na época não tinha o pessoal ainda dentro da Fazubra, era só, no país não tinha, era só o PSDB mesmo, Aguinaldo Fernandes lá no Rio. Levanta e fala, o Paulo está falando é por ele, não é pela Fazubra. A Fazubra é contra, nós não somos governo. O orçamento é problema do governo. Pronto, então o governo decide então onde ele pode, não é problema nosso. O dinheiro público é um problema do governo, não é meu. Né? Quando levaram as cacetadas e a Fazubra tinha corrido atrás de parlamentar para garantir emenda para a nossa carreira, o restante dos servidores públicos entenderam no ano seguinte, veio os mesmos revolucionários colocar a proposta. Temos que disputar o orçamento. Então, quando a gente faz todo esse exercício, né, na esfera pública, nós estamos disputando o orçamento. Quando o Fernando Henrique diz que o Lula está na contramão da história, porque ele tinha que ter pegado o dinheiro do Estado para salvar o banco, salvar a economia financeira, não a economia produtiva, é o capital financeiro, Lula fez diferente. Lula continuou contratando servidor público. Aí as pessoas vão dizer, pois é, continuando com salário baixo, igualzinho que o Fernando Henrique, por isso que é a mesma coisa. Só que foram 83 mil novos postos de trabalho preenchidos. Tem mais 30 e pouco autorizados. Que estão segurando para ver como é que vai ser o reflexo ainda da economia nesse ano. É o suficiente? Não é o suficiente. Quando você pega essa população e diz o salário mínimo vai ser de R$1.000, que aí atende todo mundo, certo? Mas quebra o país. Mas como é que o filho do pobre vai estudar se o pai não ganha R$1.000? Monta-se o ProUni. Porque aí mesmo ganhando R$500, eu vou estudar na Unitri e o governo vai pagar. Então, o que é a minha renda? Nas universidades foram quantos? Não, nas universidades, isso aí eu tenho que fazer as continhas. Parece que é 38 mil. É 28 mil. Então o meu está defasado. 28 mil. Eu tenho que somar as continhas, que inclusive saiu uma outra lei, a 11.739, que extinguiu 1.075 cargos e criou mais 1.075 cargos, ou seja, só remanejando cargo que está autorizado. E nós temos nas universidades em torno aí de mais uns 40 mil. Depois eu pego aqui os números aqui. Tem uns outros aí do decreto. Decreto 7232, né, que fala do quantitativo de vagas já disponível nas universidades. O reitor só não contrata porque não quer. Isso está desde o meio do ano passado, disponível as vagas. Porque não é novas despesas, já era despesa existente. 7232, de 7 de julho. Como é que é? 17 de julho? Não, 7 de junho. 7 de junho, né? Que saiu. Pronto. É que eu estou ficando meio assim. Mas vamos lá. Continuando esse raciocínio, né, de como é que é essa disputa. Então, quando a Central Única dos Trabalhadores vai para dentro do Congresso, quem é que está xingando a Central Única dos Trabalhadores por aí? Quem é que está entrando na base para poder tirar o sindicato da PUT? Aí está lá a CTB, né? Mas, a força sindical, nesse momento, a força sindical é um aliado tático. A CTB é um aliado tático para poder, dentro do Congresso, brigar pelo aumento do salário mínimo. Pronto. Por que isso eu escuto falar da nova reforma da Previdência? Olha, a Previdência e Serviço Público não vai mais entrar em colapso. Ela entraria em colapso, sabe, de nova reforma, se os novos trabalhadores conseguiam a nossa tabela ir para 10 mil, aposentar-se com 10 mil. Mas não aposenta. Os novos trabalhadores podem ganhar 100 mil por mês, mas se o teto da Previdência Pública continuar 3 mil, eles vão aposentar com 3 mil. Então não tem esse negócio. Mas por que volta essa discussão da reforma da Previdência, inclusive a Previdência agora do regime geral? Porque o grande debate ali dentro do Congresso é o quê? Fator previdenciário. Fator previdenciário. Eu aposento, faz a média e aposento com 75% da média. O que conseguimos avançar? Olha, para quem queria manter, para quem queria tirar, ficou um meio termo. Vai manter o fator previdenciário, porém, aquele trabalhador que
somando o tempo de idade dele, o tempo de contribuição, mais a idade, no caso da mulher, for 85 anos. No caso do homem, 95 anos, ele recebe 100%. Certo? Não vai ter um desconto mais. Hã? 95, que dá 60 com 35 anos de contribuição. Que é a nossa. Agora, lá fora, no regime geral, o cara que tem 65 anos de idade, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, fazendo aí as contas para ele aposentar, se fizer a média for R$1.000, ele aposenta com 750 hoje. Pela nova regra, ele vai aposentar com os 1.000. Onde é que houve retrocesso? Não conseguimos, queria, mas conseguimos avançar um pouquinho. Isso foi em função de quê? Mobilização popular. Se a gente não mobiliza, os caras, além de manter aquilo, daí ia tirar outras coisas dos trabalhadores. E aí foi fundamental a gente ter o governo Lula dizendo tem que proteger a previdência pública, né, aqui do regime geral, e os seus trabalhadores. Então veja bem, Lula não rompeu com tudo, mas se ele tivesse o mesmo pensamento do Fernando Henrique, ele não estaria apoiando a nossa mobilização para melhorar a condição do aposentado no regime geral da Previdência. Então esses são alguns elementos para ele tocar lá. Por exemplo, o reitor aqui, só para fechar, vai concordar com a gente de que não tem que vir nova fundação aqui para dentro desse hospital. Tá? Qual é o nosso? Então ele é um aliado tático. Por que aliado tático e não estratégico? Porque o nosso objetivo é não ter essa fundação, não ter a FAEPO e ter concurso público para que o hospital seja plenamente público para o trabalhador. Pronto. Mas por que eu digo que são aliados táticos somente? Porque o objetivo deles é não ter essa empresa para ter somente a FAEPO, nem funcionário da UF, para eles continuarem com o quinhão deles aqui dentro explorando. Então esses são os diferenciais, né, que a gente queria colocar, e alguns desses elementos que a gente estava colocando para o pessoal já no debate de ontem, e que casa muito bem com o debate de hoje. E não é bicho de 7 cabeças. Né? É só pegar o jornal, a gente vai vendo. Agora, o Globo, os tico-teco, vai convencer o povo lá de tudo isso, enquanto o jornalzinho do Sintec não estiver convencendo do contrário. Por isso que eu disse hoje que nós temos um poder muito grande de mídia, que são jornais de sindicatos, que ficam só discutindo qual é o momento da tabela e não discute as questões gerais. Eu queria pedir uma... Só confirmando aqui, qual que é o número do decreto? 7232. E é bom ler, viu? Vocês viram? 7232. Vocês viram ontem, né? Ontem um sujeito disse assim, né? Porque ele precisava se apresentar para o povo enquanto sujeito da Fazubra. Gente, só mais 10 minutos, eu vou terminar uma questão aqui para a gente embora. Então, tinha um sujeito... 7232. Ele é suplente, é do PSOL e precisa regimentar pessoas para combater a CUT e a CUT. Então ontem ele se posicionou frente a todo mundo e fez a pergunta clássica. Paulo, eu li esse decreto e eu queria só confirmar os números. Esses números que você colocou são total de cargos ou cargos vagos? Bom, já que você leu o decreto, você leu também que isso é cargos vagos. Você já disse para ele, para todo mundo, que ele não tinha lido. Então, para que outros não façam isso com a gente, não vamos para o chutão, nós vamos ter que ler. Só uma informaçãozinha complementar, esses livros que eu trouxe hoje, tem quase 8 meses que estão na minha casa, e eu ficava pensando se eu ia colocá-los para empoeirar no Sintete, ou se eu ia distribuir para outras pessoas aí fora. Quando eu vi a animação do pessoal aqui, tudo mais e tal, eu falei, bom, agora vai dar para a gente trazer os livros, colocar aqui, e o pessoal vai fazer um grupo de estudo. Paulo, Gente, só um pouquinho, só uma paciência de vocês, tá? Esse decreto aí que você disse, no próprio decreto que Lula assinou, porque nesse dia 7 de junho, ele assinou 5 ou 6 decretos, o nosso é o último. Eu recebi no mesmo dia por e-mail e reenviei para quem eu tenho contato com o e-mail. 7232, 7233. Isso, aí as vagas já estão no próprio decreto. Então no finalzinho o pessoal não deu um pouco de preguiça, porque o último é o que nos diz respeito.
Mas quando a gente abre, da Universidade do Brasil, quantos capítulos vagas? O Uberlândia 1033 vagas. Então vamos lá. Né? Tá lá. Isso que o Paulo Henrique falou, o capitalismo financeiro vive do ganho de lucro, né? E o capital produtivo produz para ganhar, né? Então é uma relação fundamental. Mesmo sendo um país capitalista, a mudança do foco da especulação para o foco produtivo já é uma perspectiva de alteração. Eu queria dar dados aqui, para a gente eu queria terminar aqui algumas questões, não vou ficar até sentado para não ter a tentação, só para a gente olhar, corroborando essa conjuntura que Paulo coloca. Nos últimos 8 anos, a grande luta foi o resgate do papel do Estado. Ó, o resgate do papel do Estado não é esse papel aqui não, viu? É o resgate da função pública do Estado. Tem uma coisa complicada. O Estado não significa que é público. Pode ser Estado, mas interesse privado. Quando o Estado é interesse público, significa que as políticas, o orçamento e o recurso é para interesse público. E quando eu digo público, é para as maiorias. E quando eu digo maioria, é a classe trabalhadora. Então olha alguns dados. Vê se mudou. Eu não coloquei aqui, vocês sabem o que é a espinhela caída? Não coloquei aquela espinhela caída toda lá do Fernando Henrique? Aquele desmonte? Agora vamos ver. Esse processo de resgate está sendo construído e são números, tá? Números. Durante 20 anos estava paralisada a abertura de cursos superiores no Brasil, expansão das universidades. Nós tivemos aberturas de 56 novos campos universitários e de 8 novas universidades. Enquanto durante os 15 anos tinha um desmonte da universidade pública, não abria vaga, quem aposentava não era substituído, não ampliava vaga para entrada de alunos, e não contratava funcionário, ao contrário, por um monte de gente do PDV e para aposentou e não repôs vagas. Nós tivemos a abertura de 8 novas universidades federais, 56 novos campos universitários. Nós tivemos, aqui eu não coloquei, mas coloquei aí, 218 campos de escolas técnicas, ou IFET, ou escolas técnicas foram transformadas em IFET, ou abertura de novas escolas técnicas. Então isso, para a geração de qualificação profissional para jovens, é muito importante. Em cidades polos, de regiões estratégicas do país. Nós tivemos, no concurso do setor público, ao contrário do desmonte do setor público, houve um processo de busca, de resgatar o setor público, quer dizer, o serviço público, né? Dados da FASUBRA, dados da CONDICEF, dados do Ministério do Planejamento, são dados públicos, foram resgatados 83 mil novos empregos no serviço público. Evidentemente que teve aposentadorias, tem ainda uma política... Além de aposentar, ainda teve a expansão para... Exatamente. Então nós tivemos, e aqui o Paulo Henrique me traz o número, que também estava defasado, de concursos para universidades federais e essas perspectivas de vagas que estão se abrindo com a expansão das universidades. Para olhar o setor de vocês. Nós tivemos, apesar do choro de ranger de dente, de greve, de mobilizações, de enfrentamentos, que isso é papel do sindicato mesmo, o dia que o sindicato parar de fazer isso, tem que parar de ser sindicato. O sindicato é para lutar, né? Paralisar, fazer pressão, fazer tudo mais. Nós tivemos reposição salarial a partir de greves, negociações com o governo federal, em quase todas as categorias, quase todos os setores. O meu setor de universidade, é interessante pensar isso, né? O salário de professor universitário, entrada, no governo Fernando Henrique, era 3.200. Titulado. Hoje é 7.000. 7.000. Entrada de assistente. 16 anos. Então. Hoje, isso para a carreira docente, né? E antes reclama, esperneia, tem que espernear, né? Mas
É o papel dele. Nunca antes na história desse país os professores universitários ganharam como estão ganhando hoje, nas federais. Nas federais. Aquele que tem DE e tem doutorado. Os dois com mestrado, dificilmente você entra nas federais hoje. Os concursos são todos para doutorado. Né? Verdade. Então, e aí é importante qualificar doutores, formar mais doutores. Né? Agora, é um filtro, tem razão, ele é extremamente excludente. Mas, enfim, há hoje, Paulo Henrique é um especialista nisso, uma luta pela construção dos planos de carreiras. Isso nem estava em discussão do Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique não tinha mesa, não recebia sindicato, não recebia movimento, não sentava a conversar, fechava a porta. Né? O pessoal do Conluta reclama da mesa de enrolação, mas nem mesa de enrolação tinha. E depende do movimento, e agora com o Unicef, a FASUC, o Movimento Sindical do Servidor Público, vai dar pressão agora, para que o governo Dilma garanta a negociação que foi feita e garanta os recursos no orçamento agora para garantir reajuste. Isso é parte da luta social, da luta sindical. Continua a luta no Brasil histórica, desde a colônia. Desde a colônia. Quando acabou a colônia mesmo? Não ouvi. Quando acabou a colônia? Acabou? Quando o Brasil se tornou independente? 1886, né? Certo. Desde que o Brasil era Estado colonial, e desde que o Brasil se transformou em império, e desde que se transformou em república, e desde que chegou o final do século XX, e desde que começou o século XXI, serviço público não é considerado carreira profissional, profissão, né? Em geral, no setor todo, é olhado nos setores só. Que as carreiras típicas de Estado e os outros é tratado como pão e água. A nossa grande luta é estabelecer database. Nós falamos aqui, database é muito difícil construir por causa da diferença de carreira, diferença de órgão, diferença inclusive de regimes, e também porque o movimento sindical vai demorar anos para conseguir colocar. Você quer colocar uma questão? Não, é só dizer o seguinte, são 93.301 cargos na educação nesse período Lula. Tá? O outro dado é que o movimento organizado na Espanha gastou 14 anos de luta para implementar um processo democrático de relações de trabalho e negociação coletiva. A gente quer fazer em 2 anos. Então, repito, a visão do Estado brasileiro sobre o servidor público é visão de servo. Por isso que não tem carreira, não tem database, não tem negociação coletiva, não tem convenção 51 da OIT, por isso. Então a luta do sindicalismo agora é convenção 51. Queremos ser tratados como trabalhador. Mas não é só federal não, município. Os municipais sofrem muito mais. Apanham igual cachorro sarnento. Os prefeitos, os coronéis locais. Os coronéis locais, os donos da cidade. É dono da cidade, dono da prefeitura e trata o trabalhador do município como servo. A luta para estabelecer carreiras, planos de carreira permanentes, para que o salário não seja só a vontade do prefeito, do governador, do presidente da república, seja a política institucional. Mudou o prefeito, muda a política. Não pode, tem que ser permanente. Essa é uma luta que tem que ser travada agora. E database, que é a outra grande batalha. Né? Tá? Então, é a grande batalha. Para que tenha o setor privado os mesmos direitos e obrigações do setor público. É uma grande luta, mas que está na ordem do dia. E agora nós temos que lutar para a Convenção 51 valer na prática. O governo encaminha o reconhecimento, mas tem que valer na prática. A Confetan e as FETANCES, a Federação de Estaduais Municipais de Servidores Públicos, os da CUT, inclusive, que tem crescido muito, a luta hoje é essa: plano de carreira, piso, dignidade e respeito ao sindicato. Essa é uma luta que nós já fizemos, estamos lá na frente. Esse povo está começando agora. Né? E lá na Europa, para construir Estado de Bem-Estar Social, para construir política pública e carreira, como disse Paulo Henrique, demorou 20 anos.
Aqui nós estamos inaugurando esse processo. E por isso que tem que fundar no cangote da Dilma. Não para desestabilizar a Dilma, nada. É para conquistar direito que é nosso, né? Nunca na história desse país o trabalhador teve piso salarial na educação. Eu sou daqueles que entrou no movimento estudantil e entrou no movimento de professores lutando por piso nacional de salário para professor. Instituído no governo Lula, agora é a luta dos estados do Rio de Minas transformar isso em lei. E aí eles querem pegar o piso e transformar o piso em teto. Bota um monte de penduricado para chegar no teto. Não, não é teto, é piso. Outros benefícios acima do piso. Mas agora os espertos querem colocar o piso como teto. Vai somando tudo, até chegar nesse valor para dizer que está pagando o piso. Isso é um engodo. Né? Então, ao invés de dizer que está pagando o teto, ao invés de partir de um piso para construir a carreira e o salário, os direitos, na verdade se faz o contrário, se transforma o piso em teto. Tudo que vai daqui para cima chega ali, estou pagando, tá vendo? Está aqui. Inclusive governos do PSDB entraram na justiça com a DIN no Supremo para derrubar a legislação. E hoje a grande luta da CNTE, teve um congresso da CNTE agora em janeiro, a grande luta da CNTE é para que o piso seja para valer. E a greve dos professores da rede pública agora vai ser pelo piso. Alguns estados implementaram, outros estão enrolando. O Fundef, transformado em Fundeb, significa que universalizou recursos para a educação. É mal gerenciado, é mal distribuído, é mal gestado, mas o Fundeb hoje garante o triplo de recursos do que tinha o Fundef para garantir universalização da escola básica, escola técnica, material didático. Que não basta só melhorar o salário do professor, tem que melhorar as condições de trabalho e as condições da escola para ela funcionar com recurso, né? Sim. Na questão do financiamento da educação, tinha um programa de reforço escolar. Né? Tarso Genro entrou, parou, moralizou e mudou. Qual era a sistemática? A prefeitura dizia que para um reforço escolar estava utilizando 100 professores e que custava R$1.000 cada um. E ainda tinha despesa da escola. Aí o governo mandava o dinheiro. Então era 150 mil para a prefeitura, mandava 150 mil para a prefeitura. A prefeitura pegava então esse dinheiro e pagava só R$100 para o professor, ficava com os 900, e o restante do dinheiro que era da manutenção da escola, a escola também não vinha. Tarso Genro mudou essa política. A prefeitura diz, eu tenho 100 trabalhadores aqui para dar aula, isso custa 1.000 para cada um, 100 mil por mês, tem a despesa. O Tarso disse que vai receber tudo isso, me dá o nome dos professores, a grade horária, os documentos todinho. O que o Tarso faz agora? Quer dizer, colocou o Ministério da Educação, continua até hoje, pega os R$1.000, que é o salário daquele professor para fazer aula de reforço, manda na conta dele. E dá para o município 25% sobre o custo daquela folha para a manutenção da sala de aula. Essa mudança na política, né, além de corrigir o descontrole do governo do dinheiro público, bota o dinheiro no bolso de quem trabalha, diferentemente da política neoliberal. Olhando o aspecto da América Latina, só para ver como tem conjunturas diferentes, né? Nós terminamos a década neoliberal com todo o governo da América Latina dominado por políticas neoliberais. Os governos eram neoliberais e aplicavam o receituário do projeto neoliberal. Hoje você olha a América Latina de ponta a ponta. Vamos pegar Uruguai, não é mais agenda neoliberal. É um governo de frente popular e já está no terceiro mandato. Argentina, que saiu dos anos 80, dos anos 90 desmontada, vendeu até aeroporto, empresa de ônibus, metrô, tudo. Na época do Menem, na época do Alfonsín. É um processo de reconstrução econômica e política da Argentina. Chile, apesar que voltou à direita lá, mas também passou o interregno. No Chile a gente perdeu, de certa forma, a disputa,
mas é um processo que vinha consolidando também. Bolívia é mais interessante. Venezuela, Equador, Nicarágua, Cuba. Então acho que a correlação de força tirou a ALCA, botou a Unasul, botou de volta a discussão do Mercosul, né? Há um movimento de integração das centrais sindicais, do movimento sindical da América Latina, que tem crescido ao longo dos anos. Eu recentemente fui na Colômbia participar de uma atividade dessa. Nós não temos mais ingerência dos Estados Unidos decidindo a vida aqui da América Latina. A gente já agora é maior de idade para resolver sozinho. Não precisa chamar papai para separar as brigas, né? Nós, na América Latina, temos hoje, foi inaugurada recentemente uma experiência que tem na Europa, o Parlamento da América Latina, para discutir as questões da América Latina, política da América Latina. Não tem mais ingerências na política econômica dos países. A FMI não está mais aqui controlando, decidindo o que faz. E dos países da América Latina como um todo. Tanto é que a América Latina é a região que mais cresce no mundo. É a região que o PIB está sempre 6, 7, 8%, apesar da crise mundial. É a região que deixou de só exportadora de matéria-prima e está se industrializando, né? Que aumentou a soberania e a organização popular para a perspectiva de integração da América Latina, coisa que estava fora do mapa do projeto neoliberal. O Brasil passou, a América Latina passou e saímos da discussão de G7, né, com a crise dos Estados Unidos, com a crise dos países centrais, dá um desmonte desse colonialismo e um processo de reconstrução da nova correlação de força do mundo, né? A China se tornou a nova potência nesses últimos 10 anos. O Brasil se tornou líder da América Latina do ponto de vista não só da economia, como do ponto de vista também das iniciativas políticas, inclusive gerenciando conflitos. Essa nova geopolítica hoje trata a América Latina como estados soberanos. E, apesar de tudo isso, nós temos ainda muitas questões para enfrentar dentro dessa política mundial de crise, de câmbio, disputa comercial, protecionismo, de volta do discurso do ajuste fiscal, principalmente por causa da crise dos países centrais, uma política na Europa e nos Estados Unidos de restrição ao crédito, que nós estamos enfrentando e está mantendo o crédito, até que o consumo tem crescido, tem aumentado e tudo mais, né? Então eu acho que são dados, não vou mais cansá-los, são dados para a gente pensar que as relações de forças estão se alterando. Então, se a gente fosse fazer uma revisão geral, diríamos o seguinte: olhamos aspectos econômicos, olhamos aspectos políticos, olhamos aspectos sociais. Olhamos a relação de forças, as classes sociais, os grupos sociais em movimento. Falamos claramente que quem tem governo não significa que tem poder. E quem tem governo não significa que tem o controle do Estado. O Estado continua capitalista. Mas o governo inicia um processo de transição. E essa transição está em disputa. Os movimentos sociais são fundamentais, a pressão do povo, dos movimentos, para que esse Estado mude, desloque do ponto de vista político, né? Acho que então, assim, elementos para uma análise de conjuntura está dado. Então eu queria que vocês fossem para casa e amanhã pensassem um texto de 20 linhas, no máximo de 25, recortando um desses temas todos que nós olhamos para fazer o exercício de oratória. Pega qualquer tema. Vocês anotaram muita coisa aí. Vai para casa hoje, pensa, entre a novela e Big Brother, escolhe um tema. Ou desses que não esteja aqui anotado, mas desses que vocês convivem na universidade, convivem aqui no serviço público.
é tema que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui. Economia, política, sociedade, movimentos sociais, direitos, tá? Organize, escolha o título, organize as ideias, faça o texto, organize ele, começo, meio e fim, e traga amanhã cedo. Amanhã cedo a gente vai dar um tempo, para muita gente não fez, eu tenho certeza absoluta que a maioria não vai fazer, conheço vocês desde antes de vocês nascerem. Amanhã cedo a gente dá um tempo para vocês construírem isso, tá? E aí vocês vão construir e a gente vai fazer exercício oratório o dia inteiro. Repito, ninguém precisa ausentar. Inclusive aqueles que não querem falar, fiquem para assistir, fiquem para aprender. E numa próxima oportunidade de assembleia, de plenária, abra a boca e fale. Tá bom? Doeu? Muito. Valeu? Amanhã cedo a gente retorna aos trabalhos. Combinamos, senhora? 8h30. 8h30 em ponto.